Ao longo dos anos, tem havido uma preocupação crescente a nível mundial relativamente ao tráfico de bens culturais, que não se limitam à arte ou ao material etnográfico. Guerras, condições econômicas desfavoráveis ou simplesmente a não observância das leis locais empobreceram vários países do seu patrimônio científico e cultural, um problema que tem recebido cada vez mais atenção. Como é de conhecimento geral, o Brasil também foi afetado por esse problema. Por ser um país reconhecido por sua cultura rica e diversificada, acumulam-se relatos de patrimônios culturais que saíram do território sem o devido processo legal. Por esse motivo, o Conselho Internacional de Museus, ICOM, publicou sua 20ª lista vermelha de objetos culturais em risco de exportação ilegal ou roubo, com foco em exemplares brasileiros. Surpreendentemente, esta lista, além de incluir objetos tradicionais como artefatos arqueológicos, artísticos e religiosos, livros raros, material etnográfico de comunidades indígenas, também adicionou, pela primeira vez, itens paleontológicos. A questão dos fósseis no Brasil é complexa e existem vários regulamentos que podem ser aplicados em relação à coleta e posse de espécimes paleontológicos, por exemplo, Sociedade Brasileira de Paleontologia 2019. A principal peça legal que regulamenta esta matéria é um Decreto-Lei de 1942, Brasil 1942, que, em essência, estabelece que todos os fósseis pertencem à nação e que sua coleta está sujeita à autorização e fiscalização de um órgão governamental, atualmente a Agência Nacional de Mineração. Além disso, este decreto-lei determina que os museus nacionais, universidades e instituições similares estão isentos desta autorização e fiscalização, mas devem reportar as suas atividades a esta entidade governamental. No entanto, existem muitos estudos de fósseis brasileiros onde os exemplares, inclusive holótipos, estão no exterior. Em particular, material da bacia do Araripe tem sido retirado ilegalmente do país, ocasionalmente com documentação emitida de forma duvidosa, por exemplo, Vogel 2020. Tais fatos preocupam pesquisadores, exemplo Gratia, Pinheiro et al. 2021, que lutam para melhorar as condições locais para salvaguardar exemplares importantes no país e no local onde foram encontrados. Talvez um dos casos recentes mais interessantes, que pode ser considerado uma virada na questão da retirada ilegal de objetos paleontológicos do Brasil, seja o caso do dinossauro Ubirajara. Quando a questão legal do depósito deste espécime no Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe, Alemanha, foi questionada e provou ser errada, por exemplo, Vogel 2020, o artigo foi retirado de publicação, Cretaceous Research 2021, um ato sem precedentes. Desde então, diversos pesquisadores têm procurado cientistas e instituições brasileiras para devolver fósseis que saíram do país de forma inadequada. Contra estas iniciativas, há quem passe a defender a venda de fósseis, exemplo Gratia, Febrageu 2022. Entre os argumentos mais comuns está o de que os fósseis podem ser vendidos oficialmente no Brasil por uma mineradora que tenha obtido legalmente os direitos de exploração de uma jazida mineral contendo material paleontológico. Esta noção, no entanto, é errada, uma vez que estas empresas vendem produtos minerais que extraem como substâncias minerais e não como fósseis per se, mesmo que essas substâncias minerais contenham fósseis. Ou seja, nenhuma mineradora vende dinossauros para servirem de aterros sanitários, ou para serem usados como produtos agrícolas ou industrializados. Tentar fazer a equivalência de depósitos minerais contendo fósseis com fósseis é um erro. Da mesma forma, é falha a noção de que o actual quadro jurídico, reconhecidamente inadequado, impede a eventual distribuição de material paleontológico às escolas. Não é necessário incentivar a venda de fósseis para que museus, universidades e instituições relacionadas possam doar espécimes para fins educacionais. Atualmente essas doações são feitas de forma regular, sem qualquer impedimento ou complicação legal. Por outro lado, não se pode negar que existem vários tipos de fósseis cuja origem está relacionada com substâncias minerais importantes para a sociedade, como o calcário que é utilizado na produção de cimento. Isto significa que, a menos que a mineração em áreas sedimentares com potencial para fósseis seja proibida, o que não está na mesa de discussão em nenhum lugar do mundo, é inevitável que os espécimes paleontológicos acabem por ser esmagados e perdidos. Além disso, os argumentos de que todos os fósseis têm a mesma importância não correspondem à realidade. Se fosse esse o caso, os paleontólogos de todo o mundo não fariam a seleção do que irão ou não coletar no campo. Além de ser questionável se todos os fósseis encontrados deveriam ser recolhidos, outra lata de vermes, o facto é que seria irrealista pensar que os recursos para recolher, armazenar e preservar todos os fósseis estão disponíveis.
A melhor maneira de proceder com os fósseis, inclusive se devem ser considerados objetos culturais ou minerais, é uma discussão difícil e complexa. O fato é que podem ser os dois, dependendo do uso. Mas o mais importante é reconhecer que devem ser entendidos como espécimes científicos de grande valor que fornecem dados relevantes e muitas vezes únicos para elucidar diferentes aspectos da história do nosso planeta. Tudo o que os cientistas de todo o mundo desejam é proteger os fósseis que são importantes para compreender a origem, evolução e diversificação da vida. Há uma variedade de arranjos que os países estabeleceram para a questão do material paleontológico, desde ignorar o problema ou restringir ao máximo qualquer tipo de comercialização, até liberar completamente a venda de fósseis. Contudo, deve ser enfatizado que mesmo em países onde os objetos paleontológicos podem ser adquiridos sob certas condições, como nos Estados Unidos, a comunidade paleontológica local não está satisfeita. Ver alguns exemplares de valor científico saindo do país ou caindo em mãos privadas, dificultando o acesso público, está definitivamente em desacordo com o desenvolvimento da ciência. Além disso, os preços dos itens dispararam, impossibilitando que museus e instituições científicas concorram com milionários. Ainda falando em termos de Brasil, é importante destacar que, devido aos esforços de vários cientistas e instituições, incluindo a Sociedade Brasileira de Paleontologia, SBP, vários avanços foram feitos na recuperação de fósseis que foram removidos ilegalmente. Existem diferentes formas de promover a boa ciência sem privar um país do seu patrimônio cultural e científico. Isto, aliás, também se aplica no território nacional. Deve haver consciência da importância da permanência de exemplares relevantes no seu local de origem, onde podem tornar-se um agente fantástico para despertar a atenção da população no sentido da preservação do patrimônio científico e cultural. Os espécimes paleontológicos, em particular, podem atrair visitantes ao museu da região e promover o desenvolvimento econômico, bem como tornar-se objetos de orgulho para as pessoas pelo seu patrimônio cultural. Portanto, deve ser dada especial atenção à construção do maior número possível de museus em todo o país, o que será benéfico não só a nível local, mas também para o desenvolvimento da ciência e a democratização do conhecimento científico. Ao mesmo tempo, são necessários mais recursos para a realização de trabalhos de campo que visem a descoberta e recolha de novos exemplares nestas áreas. Finalmente, embora os Anais da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, não publiquem muitos artigos sobre itens que possam ser considerados parte do patrimônio cultural de um país no campo da arqueologia, por exemplo, Vargas et al. 2022, publicamos muitos artigos sobre paleontologia que contribuíram consideravelmente para os índices bibliométricos desta revista, que é o NER 2022. Portanto, devemos estar atentos à origem e aos aspectos legais dos estudos sobre exemplares que podem ser considerados patrimônio cultural de um país. Se as revistas científicas começarem a recusar artigos sobre itens obtidos ilegalmente, o problema do tráfico ilícito de bens culturais certamente diminuirá, pelo menos na área científica. Portanto, é importante detectar problemas antes da publicação ou pelo menos ser capaz de lidar com eles uma vez descobertos, como fez o Conselho Editorial da Cretaceous Research. Essa transparência e cautela são cada vez mais necessárias nos dias de hoje, mais uma, das muitas, atribuição dos revisores e editores. Vídeo produzido pela jornalista Isabel Almeida.